Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas. Espero que você esteja bem. Espero que nesse domingo você possa adorar ao nosso Deus, seja na sua casa ou lá na igreja, logo mais à noite. Vou dar alguns avisos e vou fazer uma meditação breve, certo? Em primeiro lugar, continue orando, ore constantemente pela nossa igreja, para que assim que essa pandemia passe, nós possamos voltar às nossas atividades normais. Ore pelos missionários, ore pelo abrigo da Pedra de Guaratiba, para que aquelas crianças que lá estão logo possam ter um lar definitivo, né, serem adotadas ou, quem sabe, voltarem para as suas casas. Ore para que não falte nada para elas nesse período que lá elas estão. Ore pelo nosso conselho missionário para que nós possamos saber se ao final dessa pandemia será possível esse ano fazer ou não uma festa missionária, certo? Continue orando, ore pelos idosos, ore pelos enfermos da nossa igreja. Todos estão bem já, curados do coronavírus, graças a Deus. Ainda tem nossa irmã Marilda, que sofreu aquela lesão no braço. Continue orando por ela. Continue orando por Carlinhos, que carece da nossa oração, e outros irmãos, certo? Não deixe de orar, não deixe de contribuir para o abrigo, de contribuir com os missionários, de contribuir com a igreja. E se porventura você precisar de um remédio, de um alimento, de uma emergência, nos procure para que a gente possa providenciar o mais rápido possível, tudo bem? Hoje é aniversário da Ariane, não deixe de mandar uma mensagem, de ligar e de dar os parabéns à nossa querida irmã. Peço também que você não deixe de fazer o culto, não deixe de fazer o culto na sua casa. Se você não tem ido até a igreja, não deixe de reunir a sua família ou sozinho e fazer o culto ao Senhor, porque alimenta a sua alma e faz bem, certo? Para a nossa fé. Vamos lá, eu separei um texto hoje, vou tentar ser breve, ainda não estou 100% da minha voz. Tive na médica semana retrasada, ela falou que é normal, porque a cirurgia ainda está recente, mas é isso. Vamos lá, vamos continuar orando e crendo que em breve tudo voltará ao normal, se Deus assim quiser, certo? Mateus 3, texto de João Batista. Vamos ler do 1 ao 12. Vamos lá? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém, queridos, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre João Batista. João Batista aparece 400 anos depois do último livro do Antigo Testamento. É um período em que a gente diz que Deus ficou em silêncio, silêncio profético. Durante esses 400 anos, Deus não falou com o seu povo, não enviou profeta, Deus não falou por meio de nenhum sacerdote, Deus simplesmente se calou por causa do pecado do seu povo. Então João Batista aparece cumprindo, uma promessa, uma profecia de Isaías,
e ele era a voz que clamava no deserto. A sua principal função era ser o precursor do Messias, era sair por todos os cantos anunciando que Jesus estava por vir e que as pessoas deveriam se arrepender. Uma das características principais de João Batista, por ser um anunciador, era pregar. E é justamente sobre alguns aspectos da pregação de João Batista que eu quero avaliar nessa noite para a gente edificar a nossa vida e ser alimentado pela palavra de Deus, certo? Não confunda o apóstolo João, o discípulo João, que escreveu o Evangelho de João, certo? Que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, que escreveu o Apocalipse. Não confunda esse João com João Batista. A gente está falando do João Batista, tá? Algumas passagens bem interessantes que eu gosto sobre João antes da gente entrar nas aplicações. Jesus disse assim sobre João Batista, em Mateus 11: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus diz que não tem ninguém maior do que João entre os nascidos de mulher. Outra passagem que eu gosto muito sobre João está em João, apóstolo João, livro de João, capítulo 41. Olha o que diz sobre João Batista. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste, de Jesus, era verdade. Hoje em dia, né, queridos, o que não falta é pregação. Na rádio, na TV, na internet, nas praças, nas esquinas, nas igrejas, muitas pregações podem ser encontradas. E, por um lado, isso é muito bom, porque colabora com a expansão do Evangelho. Mas quando a gente começa a avaliar algumas pregações que a gente escuta, principalmente na rádio, na TV, em algumas igrejas e na internet, e a gente começa a comparar com a pregação de João Batista, dos discípulos, do próprio Jesus, a gente percebe que há uma grande diferença entre as pregações de hoje e as pregações de João Batista. E são essas diferenças, ou melhor, essas características de João Batista e de outros homens de Deus que eu queria destacar nessa noite para a gente meditar. Então vamos lá. A primeira coisa que você percebe na pregação de João Batista, logo assim que a gente começou a ler, é que João pregava sobre o pecado. João não se omitia de falar acerca do pecado, dos seus malefícios e dos seus perigos para a alma do ser humano. Em suas pregações, João não faz questão de agradar o seu público. João não faz questão de ser politicamente correto. João não fica com medo de ofender as pessoas, ele simplesmente prega a verdade. E a verdade era que o pecado matava, que o pecado afastava as pessoas de Deus e iria levá-las à condenação eterna. Então João deixa bem claro, defende o arrependimento, diz arrependei-vos, raça de víboras, e mais, ele diz que esse arrependimento não deveria ser um arrependimento só da boca para fora, ele diz arrependei-vos e produzi frutos dignos do arrependimento. Então João desejava não um arrependimento apenas da boca para fora, um arrependimento superficial. Ele desejava que aqueles que vinham até ele tivessem as suas vidas completamente transformadas e mudadas, como uma nova criatura. Assim mesmo, nós afirmamos hoje em dia, quando dizemos que não basta ser membro de uma igreja, não basta ser batizado na igreja, ter casado na igreja, não basta simplesmente frequentar uma igreja para se julgar nova criatura. É necessário que haja uma transformação nas nossas vidas, de maneira que a nossa vida gere frutos dignos de arrependimento e que revelemos que somos uma nova criatura por meio de Cristo Jesus, certo? Fazer apenas parte de uma igreja, ter nome numa igreja, frequentar apenas uma igreja, apenas dar dinheiro a uma igreja, faz de nós apenas um religioso e não uma nova criatura, certo? Em nossos dias, infelizmente, poucos querem ouvir sobre o pecado, poucos. Alguns vão dizer, pastor, eu já tenho muito tempo na igreja, não preciso mais ouvir sobre pecado. Outros vão dizer, não fale sobre pecado, porque querem continuar vivendo no pecado, não querem ser incomodados, constrangidos. Isso é muito ruim. Por outro lado, os pastores, que deveriam pregar
exortar, ensinar, aconselhar as pessoas sobre os perigos do pecado, eles não têm feito isso, porque perceberam que não é, digamos, agradável àqueles que escutam, que não enche igreja, que não é popular, que não dá muita visibilidade ficar falando sobre o pecado, certo? Isso é muito ruim. Nós devemos fugir dessas duas características, aqueles que não querem ouvir em hipótese alguma sobre o pecado e fugir também de sermos aqueles que não querem falar, não querem pregar, não querem alertar as pessoas sobre o pecado, porque nós precisamos fazer isso. Está na Bíblia. Hernandes Dias Lopes diz assim sobre esse versículo: arrepender-se é mudar de mente, é sentir tristeza pelo pecado segundo Deus, é mudar de atitude. Não há perdão sem arrependimento, não há salvação onde não há evidência de conversão. Nós sempre, guarde isso, sempre precisaremos ouvir sobre o pecado. Sempre. Porque esse corpo é corruptível, nós ainda estamos habitando nesse corpo que constantemente precisa ser alertado acerca dos perigos do pecado que esse mundo tanto nos oferece. Então, a primeira coisa que eu falei, João pregava sobre o pecado e nós precisamos estar prontos para ouvir e falar sobre o pecado. Segundo ponto aqui que eu percebo em João Batista, ele pregava sobre Jesus. Outro destaque muito presente nas pregações de João Batista era falar acerca de Jesus. João sabia que ele era apenas o anunciador, ele era apenas o precursor do Messias. Você vai ver ele dizendo assim: aquele que vem depois de mim é mais poderoso, aquele que vem depois de mim tem a primazia. Ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, em outras passagens. Em outra passagem ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua, falando de Jesus. Então, meus irmãos, a semelhança de João Batista, pregar, anunciar, ensinar, falar de Jesus é a nossa principal missão. Não existe outra missão maior. João diz: olha, eu sou apenas um servo, eu batizo com água, mas após mim virá um que batiza com o Espírito Santo. E essa verdade continua valendo nos nossos dias. Nós somos apenas os servos que apontamos o caminho, batizamos com água, mas tem um que é muito mais poderoso e batiza com o Espírito Santo. E essa verdade deve ser anunciada a todo momento, por mim e por você. João disse que Jesus era mais poderoso que ele. E Jesus continua sendo muito mais amoroso, muito mais poderoso, muito mais santo, muito mais misericordioso, muito mais gracioso. Jesus é muito mais tudo. E é dele que as pessoas precisam. Nós somos apenas aqueles que anunciam. Nós somos apenas ferramentas e instrumentos. Toda e qualquer glória, toda e qualquer ênfase deve apontar para Jesus. João entendeu isso. Nós, pregadores, evangelistas, cristãos, servos de Jesus, devemos também aprender isso. A primazia é dele. O Cordeiro de Deus é ele. Quem tira o pecado do ser humano é ele. Então Jesus deve sempre ter lugar de destaque na nossa vida e na mensagem evangélica. João também dizia que em breve Jesus viria. Mas João anunciava, João Batista, a primeira vinda de Jesus. E nós devemos anunciar que em breve Jesus virá também, sendo que a segunda vinda de Jesus. Jesus disse que viria a primeira vez e cumpriu. Disse que morreria, ressuscitaria e que voltaria para o Pai. E tudo isso ele cumpriu. Mas ele também disse que viria uma segunda vez. Nós não podemos, dizer quando será essa segunda vez. Mas nós podemos dizer que breve será, que todo olho verá, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará e que Jesus virá, porque ele disse, e se ele disse, ele cumprirá, certo? Então, continue colocando Jesus como prioridade na sua evangelização, no seu testemunho, na sua pregação, na sua conversa, na sua maneira de testemunhar da obra de Deus. Jesus tem que ser o centro. Se Jesus não é o centro, se Jesus não está presente,
essa evangelização, esse testemunho, essa pregação, ela é vazia, certo? Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, diz assim: João Batista reconhece que ele é apenas uma voz e não verbo. João Batista reconhece que veio testificar da luz, mas ele não é a luz é Jesus, certo? Então, em primeiro lugar, João pregava sobre o pecado. Em segundo lugar, João pregava sobre Jesus. Em terceiro lugar, João pregava sobre o Espírito Santo. Nós cristãos cremos desde muito tempo na Santíssima Trindade. Cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora a doutrina da Trindade seja uma doutrina difícil de explicar e até difícil de entender, pela fé nós cremos e sentimos que em nós habita o Santo Espírito de Deus. Nós sabemos a diferença, a mudança que aconteceu em nós desde o dia em que fomos encontrados por Jesus, convertidos por Ele, transformados por Ele e hoje habitados pelo Espírito Santo. E essa passagem confirma essa nossa crença na Santíssima Trindade. Quando João diz que Jesus iria batizar com o Espírito Santo, ele está confirmando que a terceira pessoa da Trindade, no caso aqui o Espírito Santo, iria operar em nós. O Espírito, guarde isso, ele não só opera em favor de nós, ele opera ao nosso favor, a nosso favor. Ele move as coisas a nosso favor. Mas ele também opera em nós, porque ele habita dentro de nós. E de dentro para fora, o Espírito vai nos transformando a cada dia mais parecidos com Jesus. Saber que somos selados, habitados, guiados, consolados, conduzidos pelo Espírito Santo é uma bênção única para aqueles que creem em Jesus. Isso deve ou deveria alegrar o nosso coração todos os dias, nos impedindo de desanimar, de desistir, de virar as costas, nos impedindo de nos deleitar no pecado desse mundo ou até mesmo nos deixar seduzir e levar por esse mundo, porque o Espírito habita em nós e a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, essa é uma verdade que nós devemos crer e guardar no coração, mas também anunciar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E uma vez dentro de nós, esse Espírito nos transforma a cada dia à semelhança de Jesus, fazendo-nos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Então vamos lá, João falava sobre o pecado, falava sobre Jesus, falava sobre o Espírito Santo. Vamos para o próximo. João Batista pregava sobre o destino final dos incrédulos. João usava palavras duras, mas ele não se omitia de falar de um assunto tão difícil em nossos dias. Ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 7. No versículo 10 ele dizia: toda árvore que não produz bom fruto é lançada no fogo. No versículo 12 ele diz: queimará a palha em fogo inextinguível. Essas palavras são duras. João diz que haverá uma ira vindoura, que haverá um fogo inextinguível e que quem não produz fruto bom será lançado no fogo. João usa de duras palavras, mas você percebe que são palavras também cheias de preocupação, porque João estava alertando as pessoas acerca do triste fim daqueles que não confiam em Jesus. O simples fato dele estar alertando, avisando, exortando, ensinando, significa que ele não queria esse final para aquelas pessoas. Por isso que ele alertava. As pessoas costumam ficar com raiva quando alguém fala do inferno, da condenação eterna, do destino final, sabe, do juízo, da ira vindoura. Ficam com raiva, quando na verdade deveriam agradecer, porque aquela pessoa se sentiu tão preocupada com ela que foi lá falar: olha, sai dessa vida, porque se você continuar nessa vida, você vai ter um triste fim. Certo? As pessoas não gostam de ouvir, pelo contrário, elas deveriam agradecer. Hernandes Dias Lopes diz assim:
É melhor escutar sobre o inferno do que ir para lá. É melhor exortar as pessoas a fugirem da ira vindoura do que acalmá-las com uma mentira. Não é verdade, queridos? É melhor escutar hoje que o inferno é real e que todo aquele que não crê em Jesus, que não se arrepende dos seus pecados, vai para lá do que ir para lá. É melhor ser exortado agora do que ser enganado com uma mentira. É melhor ficar irritado agora, aborrecido agora, constrangido agora, do que descobrir na eternidade de que você não tem mais oportunidade alguma de sair de lá. Então, hoje em dia, infelizmente, assim como a doutrina do pecado, a doutrina do juízo não é bem aceita nas igrejas evangélicas, na sua grande maioria. Não é pregada e não é bem recebida, porque as pessoas acham que ela é contrária ao amor, quando na verdade ela revela o coração de alguém que te ama. E por te amar, está te alertando que o juízo final será terrível. O destino daqueles que não creem em Jesus, que não se arrependem dos seus pecados, que não produzem frutos dignos do arrependimento, é um destino muito triste, o qual nós não queremos que nenhum daqueles a quem nós amamos cheguem lá. Por isso, devemos alertar sempre as pessoas do terrível fim que levará uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus, uma vida completamente incrédula, como vivem algumas pessoas que nós conhecemos. Devemos estar sempre prontos a falar para as pessoas que o fim é triste. Embora esse mundo ofereça um prazer momentâneo, o triste final é lamentável, certo? Mas João era um pregador completo, né? Então ele também disse qual seria o fim dos crentes em Cristo Jesus. João falava sobre o pecado, falava sobre Jesus, falava sobre o Espírito Santo e falava sobre o final dos incrédulos. E agora, para terminar, João falava também sobre o final dos cristãos. João dizia assim, versículo 2, está próximo o reino dos céus. Ele diz no versículo 12, ele recolherá o seu trigo no celeiro. Com a palha, ele disse, ele queimará no fogo a palha. Mas para o trigo, para os cristãos, para o seu povo, ele diz, recolherá no seu celeiro. Nós necessitamos, principalmente nos dias em que estamos vivendo, dias difíceis, dias de dor, de luto, de tristeza, de incerteza, de aflição, às vezes de ansiedade, de desânimo, nós precisamos, principalmente nesses dias, crer e anunciar as promessas de uma vida eterna. Crer e anunciar que está próximo o reino dos céus, como disse João Batista. Crer e anunciar que ele, Jesus, recolherá o seu trigo no celeiro. Embora ainda vivamos nesse corpo corruptível, inclinado às piores coisas, embora ainda vivamos nesse mundo caído que constantemente nos tenta, nos persegue e tenta nos afastar dos caminhos do Senhor, tudo isso é verdade. Nós vivemos nesse corpo e nesse mundo que todo dia tenta contra a nossa fé e contra a nossa vida. Eu sei disso, mas a promessa que nós temos foi dada por Jesus Cristo. A promessa de vida eterna, a promessa de salvação, a promessa de sermos guardados pelo Santo Espírito de Deus, ela permanece de pé e ela não falha, porque quem fez foi Jesus Cristo. Então, embora perseguidos, tentados, às vezes desanimados, cansados, aflitos, nós não devemos nos desesperar ou perder a esperança, porque essa gloriosa promessa permanece de pé e ela deve alegrar nossa alma, nosso coração e nos fazer sempre ouvir a voz do Espírito dizer: está próximo o reino dos céus. Ele recolherá o seu trigo no celeiro e a palha ele queimará em fogo inextinguível. Então, meu irmão,
Eu sei que talvez você esteja vivendo uma fase difícil, assim como muitas pessoas estão. A diferença é que nós temos o Santo Espírito de Deus. A diferença é que nós temos as promessas de Jesus Cristo. E nada nem ninguém podem nos tirar aquilo que nos foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Que essas palavras encontrem morada no nosso coração. Que essas verdades nos acompanhem sempre. Em primeiro lugar, na nossa mente. Para que quando ouvirmos uma mentira, uma falsa doutrina, uma pregação distorcida, nós possamos lembrar das palavras de João Batista, das palavras de Jesus, das palavras da Bíblia e dizer: isso não está muito certo, de acordo com aquilo que eu vi acerca da pregação do Evangelho. Então, em primeiro lugar, as verdades devem estar na nossa mente. Em segundo lugar, essas mensagens ou essa verdade que a gente acabou de estudar aqui deve estar sempre nos nossos lábios. Por que nos nossos lábios? Porque elas devem estar sempre prontas para que nós possamos testemunhar, contar, ensinar, pregar, evangelizar aqueles que precisam ouvir a verdade. E precisamos ensinar toda a verdade. João pregava sobre o pecado, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o final dos incrédulos e sobre o destino final dos crentes. A nossa mensagem tem que ser completa. Não podemos nem devemos tirar nem acrescentar nada da palavra de Deus. Então, essas verdades têm que estar nas nossas mentes para nos proteger contra os falsos ensinos, têm que estar nos nossos lábios para que nós sempre possamos testemunhar, pregar e evangelizar sobre a verdade. E por último, essas verdades devem estar sempre no nosso coração, de maneira que nós também sejamos alimentados, confortados, consolados e termos a nossa fé alicerçada nas palavras de Jesus. Não podemos e jamais devemos esquecer dessas verdades. Se porventura, com o passar dos anos, você se esqueceu dessas verdades, volte hoje para as Sagradas Escrituras. Leia esses versículos com lágrimas no coração e com lágrimas nos olhos e com o coração quebrantado. E peça a Deus para fazer com que essas verdades voltem a arder no seu coração e a ser verdade na sua vida, de maneira que nós possamos não ser conduzidos por esse mundo, nem perdermos as esperanças acerca do Evangelho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E como ele disse aqui, ele virá nos buscar, e todo esse mundo, tudo isso que temos passado, ficará. Mas o que mais importa é a verdade. A verdade nos guiará até lá. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção e paz e que as verdades do Evangelho, destacadas hoje na pregação de João Batista, façam parte da sua vida. Que nós jamais sejamos do grupo que rejeita a verdade porque não quer ouvir dela, porque acha que ela incomoda, e que nós jamais sejamos do grupo também que não quer de forma alguma pregar a verdade, porque tem vergonha dela ou não quer constranger ninguém. A verdade é o que nos guia, a verdade é o que nos salva, a verdade é o que nos levará para casa eternamente com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela igreja de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.